bem uma dinâmica, é um exercício bem legal na nosso aprendizado aqui sobre os pequenos grupos. Então, nós vamos começar aqui, depois nós vamos fazer umas mudanças aqui nos bancos para a gente fazer esse exercício. Primeiramente, queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 12, diz a palavra de Deus: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pelo teu cuidado, teu amor por nós, todos os dias, todo momento da nossa vida, que o nosso coração se enche de gratidão, Senhor, pelo que tu és e tens feito, Senhor, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para aprendermos e crescermos, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoe cada criança, cada jovem, adolescente, cada homem e mulher. Ó Deus, fala ao coração de todos nós e que possamos ser praticantes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua apostila, se você não tiver com ela aí, acho que... tem duas ali. Na página de número 19, página 19, pode pegar ali, tem duas apostilas ali. Só lendo esses 4 E's aqui, que nós vamos fazer uma aplicação dos quatro E's daqui a pouquinho, né? Guarda essas quatro palavras que são os 4 E's, né? Encontro, exaltação, edificação e evangelismo. Guardou? Encontro, exaltação, edificação, evangelismo. Como funciona o pequeno grupo, né? Agora vira a página aí, a estrutura da nossa igreja, o grande grupo reunido no templo e os pequenos grupos reunidos nos lares. Corrija aqui uma referência bíblica, que está Salmo 35, mas não é Salmo 35, é Salmo 85, versículo 8. Vamos ler lá, o que está escrito lá? Na página 21, você vai ver em cima aí, Salmo 35, você escreve aí 85, Salmo 85, versículo de número 8, que está falando sobre a reunião dos santos, sobre a congregação do povo de Deus, o que acontece, Salmo 85, versículo número 8, o que está escrito? Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez, em tolice. Escutarei o que o Senhor, o Senhor dizer, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e eles jamais cairão em insensatez. Agora, corrigiu aí
texto. Vamos aqui mais à frente agora na página 23. Página 23. Nós paramos aqui onde estava falando, vamos ler aqui na página 22, finalzinho aqui. Os grupos pequenos têm um baixo ponto de manutenção e um alto ponto de relacionamentos para a entrada de novos membros. Então, agora na página 23, onde está 5.4, achou? A natureza da igreja determina a sua estrutura. A igreja é uma, agora vamos precisar de lápis, né? Cadê os lápis? Depois você escreve aí, a igreja é uma comunidade. Depois a gente volta aqui para escrever. A maior prioridade da igreja é harmonia e unidade. Então vamos ver esses dois textos aqui. Efésios capítulo 4, versículo 3. Abra a sua Bíblia lá. Efésios capítulo 4, versículo de número 3. Efésios capítulo 4, versículo de número 3. Todo mundo achou? Diz a palavra de Deus. Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos por preservar a unidade da igreja no vínculo da paz. Agora Romanos, volta um pouco a sua Bíblia aí, Romanos 14, versículo de número 19. Romanos 14, versículo de número 19. Romanos 14, 19. Assim, pois, sigamos as coisas da paz. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, a igreja é uma comunidade, escreve aí depois, comunidade, nesse complete, e a maior prioridade da igreja é harmonia e unidade. Harmonia e unidade. Harmonia e unidade. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus para isso, né? Que vivamos em harmonia e unidade. Feche seus olhos comigo, façamos a oração. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor nos fez igreja, o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, ó Deus, para caminharmos em harmonia e unidade. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja aqui em toda a face da terra. Pedimos, ó Deus, pela igreja de Moçambique, por esse tempo de crise que está passando o país, tenha misericórdia ali da igreja, dos missionários, do povo, ó Pai. E que haja justiça e paz naquele país. E também, ó Deus, nós como igreja, possamos, ó Deus, estar fazendo a nossa missão, ó Deus, aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa do pequeno grupo, né, quando você chega no lar, lembra dos 4 E's aí? Lembrou? Qual é o primeiro? Encontro. Exaltação, que é o momento de louvor, de cântico. Depois? Edificação. E evangelização. Então, o encontro é o quebra-gelo, né? Quando a gente chega na casa. Então, nós vamos chegar agora na casa. Quando a gente chega na casa, o que a gente faz? Todo mundo de pé, cumprimenta o seu irmão. Se você não fez isso ainda, faz de novo. Que bom que o senhor está aqui. Tá bom, né? Que benção. Ah, glória a Deus. Maravilha. E aí, garotão. Rapaz, você tá craque, hein? Só marcando os gols. Aê, meu irmão. Seja bem-vindo. Heitor! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, que bom.
Que bom revê-lo. Quanto tempo? Aê, garoto. Aí é nós, né? No pendrive. E aí, garoto? Aê, garoto. Aí, ó. Aqui, Quase que você ganhou. Como é que tá? Quase, passou perto. Estilingada. Zé não deixou, Alex. É, minha irmã. Muito bem. Vai. Alguém vai lá cumprimentar o Felipe? O Felipe tá fora da... Tá na chuva? O Felipe tá... Você tá na chuva? Pode vir pra cá, você tá na chuva aí, ué. Vai mostrar a dinâmica. Ah, tá. Agora vai ficar mais. Vamos fazer mais uma oração? Agradecer a Deus por esse momento, né? Estarmos reunidos como igreja. E então vou pedir a Elisa para fazer essa oração para nós. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Deus está aqui. Então, quem estava aqui domingo, ou quem estava na igreja domingo à noite? Muito bem. Lembra da mensagem que foi pregada? Qual o texto que nós usamos? Ele anotou a vigília, né? Ó, a vigília, a liturgia. Então, parabéns por ter feito isso. Eu falei, continue anotando, né? Então, a prática que nós vamos ter que aprender a fazer, anotar, pelo menos os pontos principais da mensagem, né? Vocês lembram que nós falamos sobre a evangelização, né? E é justamente Atos, capítulo 8, versículo 35, vamos abrir lá? Quem está nessa viagem aí, querendo aprender da Bíblia, quem lembra o nome desse homem aí? Aliás, não tem o nome, né? Ele era um etíope, eunuco, alto oficial da rainha de Candace, da Etiópia, né? E estava voltando. Os pardalzinhos também veio participar da... Olha lá que maravilha. É o cameraman hoje é um o pardal está de cameraman. Até esse quer participar do nosso pequeno grupo. Então, e aí nós falamos de 4 coisas para apresentar o Evangelho, né, para a pessoa, porque tem a pré-evangelização e tem a evangelização. Como que é a pré-evangelização? Você distribui um folheto, uma revista, mas sem explicar para a pessoa, né? Você só distribui. Aí a pessoa lê, se ela entender, maravilha. Aqui o eunuco estava numa pré-evangelização, porque ele já tinha lá a Bíblia. Os gideões, por exemplo, distribuem as Bíblias, né, os Novos Testamentos, mas só que ele não estava entendendo, né? Vocês percebem isso? Aí Deus envia lá Filipe para explicar para ele, para que ele pudesse entender. Então, o Evangelho é quando há explicação, né? E aí nós falamos que para essa explicação, 4 coisas é bom a gente lembrar, né? Para explicar o Evangelho, que é Jesus para a pessoa. Primeiro, quem é Deus? Quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Segundo, quem somos nós? Somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas somos também pecadores, né? E aí, com o pecado, tem uma grave consequência. Qual é? O salário do pecado é a morte. E terceiro, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Aí você apresenta a Cristo como Salvador, como aquele que veio para pagar o nosso pecado, para nos livrar da morte eterna e nos dar a vida eterna. E quarto, qual a sua resposta diante disso? Qual vai ser a sua resposta diante disso? Então, primeiro, quem é Deus? Primeiro quem é Deus. Segundo, quem somos nós?
Terceiro, quem é Jesus Cristo? Quarto, qual a sua resposta? Veja que isso aconteceu aqui na vida de Filipe, com o eunuco, né? Ele apresenta ali, explicando o Evangelho, a pessoa de Deus em Jesus Cristo, né? E aí ele teve, o eunuco recebeu a mensagem e ele faz uma pergunta para Filipe, né? Ele responde, ele quer atender aquilo que ele entendeu. Qual que é a pergunta que ele faz para Filipe? Não, o eunuco respondendo para Filipe. Agora ele já entendeu, né? Que me impede de ser batizado. E o que Filipe fala para ele? Se você crê, então, e aí eles param a carruagem, desce e Filipe batiza o eunuco, né? Bom, eu disse que uma das coisas que eu uso também para a evangelização, apresentar o evangelho para as pessoas, é os 7 fatos que nos levam a Cristo, né? Então, eu vou deixar um para cada um aqui para nós exercitarmos esses 7 fatos aqui. Vamos apresentar o evangelho? Como que a gente faria isso? Numa conversa com a pessoa, como que a gente faria a apresentação do evangelho? Lembrando que essa é uma missão de quem? Dos anjos? A missão da igreja, né? Você é a igreja. Se você faz parte da igreja, do corpo de Cristo, a nossa missão é apresentar o evangelho para as pessoas. Seja os que estão perto ou estão longe, até que Jesus volte, né? Então, 7 fases que nos levam a Cristo. Acho que a maioria aqui sabe João 3,16 de cor, não sabe? Então, Dinamir, fala aí João 3,16 de cor para nós. Amém, muito bem. Vocês concordam com a Dinamir? É isso mesmo? E você pode explicar ainda mais no versículo também, dizendo, olha, que ela falou que Deus nos amou, enviou o seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados, né? E aí o versículo fala assim, ó, para que não pereça. O que é isso? Às vezes a pessoa não vai saber, né? O que é? Que não pereça. Para que não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. E isso acontece quando a pessoa, para que todo que nele crê. Então, se você não tiver com pouco tempo e quiser apresentar o evangelho para alguém, João 3,16 já resume muito bem também, sem falar dos outros pontos, mas nós vamos seguir, né? Então, essa é a primeiro fato que nos leva a Cristo. Está escrito aí que é o amor de Deus. O amor de Deus nos leva a Cristo. Lucas, lê para nós aí o segundo fato que nos leva a Cristo. A condição do homem diante de Deus. A nossa condição. Qual que é a nossa condição diante de Deus? Isso, é o que está escrito em Romanos 3:23. Explica para nós, Renato, esse versículo. Muito bem, vocês concordam com o Renato? É isso mesmo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Explicando, ajudando a explicar esse versículo, porque todos pecaram, todos inclui? Todos. Não sobrou ninguém. Não nasceu um anjinho, nasceu um pecadorzinho, né? Todos pecaram
todos são pecadores, né? Até os que são considerados santos também são pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados, né? Então esse é o segundo fato que nos leva a Cristo. Imagine você apresentando esses fatos para alguém, né? O terceiro fato que nos leva a Cristo, fala para nós, me explica esse versículo aí e diz para nós qual o terceiro fato que nos leva a Cristo. Então, o terceiro fato é o salário, o preço do nosso pecado, né? Qual que é o preço do nosso pecado? A morte. Para a morte, para o pecado, tem um salário. Uhum. E essa morte? Que morte está falando? Que morte é essa aí? A morte física? A morte eterna, do inferno. Então, o preço do pecado é morte eterna, né? É uma triste condição do ser humano, né? Mas a história não parou por aí, graças a Deus, né? Tem um quarto fato que nos leva a Cristo. Qual é? Irmão Zezinho, fala para nós, qual que é o quarto fato aí? Consegue ler no... Não pela meu esforço, mas pela graça. E o que é graça? Favor imerecido, favor que eu não mereço, você não merece, mas Deus, isso é graça, né? É diferente de mérito, né? Não é pelo meu mérito, é por um favor que eu não mereço que eu receba a salvação. E é por meio da fé. Por meio da fé, que é um dom de Deus. Até a fé que nós temos não é sua. Não foi você que produziu. Quem produziu essa fé no seu coração? Deus, né? Deus que deu essa fé para você crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então, se Deus não colocasse fé no nosso coração, a gente jamais creria nele, né? E aí, imagine que hoje é muito forte essa questão das obras, as pessoas pensando que vai para o céu pelas obras. Mas o versículo 9 fala o quê? Não é das obras para que ninguém se glorie. O que é gloriar? Seria parecido com se gabar, né? Se gabar, tornando dono. Chegou lá no céu. Por que você veio aqui para o céu? Ah, não, lá na terra eu era gente boa demais, não fazia mal para ninguém. Eu merecia, né? Sexta, todo mês. Eu merecia. Que doa sexta. Eu fazia caridade, eu doava a cesta. Está fazendo, mas tem gente também que acha que é salvo porque vem à igreja todo dia. Também. Eu ia na igreja, eu fazia oração, então eu mereço o céu. Então está dizendo que não é pelas obras para que ninguém pelas obras vai entrar no céu, mas entra no céu pela graça de Deus, a fé em Jesus Cristo. Através da fé. Por amor a Cristo, né? Não para comprar. Eu não queria ir na igreja não, mas eu vou na igreja porque senão eu não vou para o céu, tenho que ir para a igreja. Né? Como se fosse forçado, né? Não, aí é porque eu amo Jesus, eu leio a Bíblia porque eu amo Jesus, eu oro porque eu amo Jesus. É claro que eu vou ter que lutar contra a minha carne, porque a minha carne pecaminosa nunca vai querer mesmo, né? É uma parte do membro, né? Vamos relembrar então, o primeiro fato nos leva a Cristo. Grave isso aí, o amor de Deus. Segundo, condição do homem, né? Do ser humano. Terceiro, o preço do nosso pecado. Quarto, não podemos pagar esse preço. Porque para pagar seria a morte no inferno, para pagar.
Mas aí vem o quinto e maravilhoso fato que nos leva a Cristo. Lê para nós, Arthur. Jesus pagou o preço. Então, vamos ver o que está escrito. Lê lá para nós, Ian, Romanos 5, versículo 8. Na Bíblia, linguagem de hoje, Romanos 5, versículo 8. Esses versículos é bom você ter eles de cor, né? Fresquinho aí na sua mente. Para que à medida que você pode usar, você pode, por exemplo, dar um desse aqui para a pessoa, que você vai apresentar o Evangelho. E eu queria ler com você aqui 7 fatos que nos levam a Cristo. E aí, né, você pode ter a sua colinha aí, já passa também para a pessoa, para vocês lerem junto e você vai explicando. Ou você, se não tiver o papel em mãos, se você lembra dos textos, né, melhor ainda também. Então, vamos lá, Romanos 5, versículo 8. Noutra versão, fala, mas Deus prova, né, seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ângela, explica para nós esse versículo. Então, você compartilhando, apresentando o Evangelho, você pode dizer para a pessoa, né? Está vendo como que Deus te ama tanto? Ele deu o Filho dele para morrer por você. Por mim, por nós, pecadores. Mas Deus prova, você pode repetir esse versículo, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E as pessoas estão tão carentes de saber que são amadas, você pode ainda dizer para a pessoa, né, olha, nunca duvide do amor de Deus por você, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Deus ama você e deu o seu Filho para morrer por nós. Então, esse é o quinto fato que nos leva a Cristo. Cristo pagou o preço do nosso pecado, né? O amor de Cristo pagou por nossos pecados. E qual que é o sexto fato que nos leva a Cristo, Maristela? Então, até aqui Deus está fazendo essa obra em nós. E como que eu tomo posse disso? Da salvação, dessa bênção? Quando eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador, né? Saber que Deus me ama é muito bom, que Jesus morreu na cruz para me salvar é muito bom. Mas se eu só sei, mas não tenho uma resposta, qual é a minha resposta diante desse grande amor? Amém. Então, quem é feito filho de Deus? Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, né? Romualdo, explica para nós esse versículo aí. Amém. Está bem claro, não está? Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus é quem? Recebe Jesus como Senhor e Salvador. Todo mundo é criatura de Deus, mas os filhos são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, né? Creem no seu nome. E aí você pode dizer para a pessoa, você creu, você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Como que eu faço isso? Através de uma oração, né? Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e Te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Amém? E aí, o sétimo fato que nos leva a Cristo, qual é, Elisa? A promessa. Nós temos uma promessa. Quem recebe a Jesus tem uma promessa. Que promessa é essa?
Elisa vai ler para nós lá em 1 João, capítulo 5, verso 12. Então, você tem Jesus como Senhor e Salvador? Se você tem a vida eterna, né? Você tem a vida, porque Jesus é a vida, né? Quem tem Ele tem a vida. Quem não tem Ele, quem não tem Jesus, não tem a vida. Se você não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, é por isso que nós batizamos, né? Eu estou declarando diante de Deus, diante das pessoas, que eu sou de Jesus e Jesus é meu. Lembra quando eu fiz aquela ilustração da Bíblia com o cartãozinho? Faz aí para nós e o Alex vai explicar o que quando a gente recebe Jesus, o que vem junto. Esse aqui é a vida. Ó, o que é a vida? Fazendo a comparação, não é que o papel virou só... Não. Vamos fazer assim, ó. Vem cá. O Alex e o Renato, fica de pé aqui. Passou, pode vir aqui, José. Não precisa passar mais não. Renata tá compartilhando. Fica de frente aqui. Sem fio, viu? Explica novamente o que é a vida, quem é Jesus e quem recebe Jesus. Vai na sequência aí. Então, esse aqui seria Jesus, esse aqui é a vida, né? Então, pergunta de novo para a turma. Qual que é a vida? A vida. Essa é a vida. Comparando aqui, vamos supor que essa é a vida. E a palavra de Deus ilustra aqui Jesus, a pessoa dele. Então, Jesus é o quê? A Bíblia. Não é que virou Jesus agora, é só fazendo a comparação, tá? só aqui. Só fazendo a comparação. Vamos supor que esse papel é a vida e vamos supor que a Bíblia é Jesus. E outro aonde aqui? Agora, você... Vai receber esse presente. Então tá aqui, a vida, Jesus, que recebe a Jesus, automaticamente tem a vida. Quem tem Jesus Tem a vida que já está. Exatamente. Agora faz com mal. Isso, muito bem. Já perdeu o papel. Já perdeu a vida. Você escondido a vida aqui dele. Tem a vida. Aqui, ó. Não, deixa eu fazer uma explicação aqui também. Isso, deixa eu... Vem cá, Heitor, nós dois aqui. Então, vem cá, por favor, o Dário. Aqui representando a vida e a Bíblia, Jesus, né? Então, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, o que você está recebendo junto? A vida. Então, é só uma maneira de você explicar para a pessoa, para ela entender. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. É a promessa. Está vendo que promessa? Não é isso que a gente leu? Os 7. 7 o quê? Fatos. Grava isso aí. Consegue já. Vai exercitando, à medida que você for exercitando, exercita lá na sua casa, que agora a parte nós entramos, além da parte da edificação, estamos caminhando para a parte, o quarto E, que é a evangelização. Vamos relembrar os 4 E's aqui. Primeiro, encontro, exaltação, edificação, nós estudando a Bíblia juntos, compartilhando junto a Bíblia, e a evangelização. E a evangelização acontece tanto agora como na onde? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Agora, o que você vai fazer
desse papel aqui onde está escrito 7 fatos que nos levam a Cristo. Guardar bem guardadinho, 7 chaves dentro da minha gaveta, para ninguém pegar e ninguém ver. É isso? Poder da minha Bíblia, ou se não dobrar aqui, pronto, e já nunca mais. Não, né? Aí põe para lavar a calça, aí pronto, já acabou, já foi embora. Né? Então, agora o depois, né, da nosso encontro, depois da nossa reunião, a evangelização continua. Nosso grupo continua acontecendo. Lá onde você vai ter a oportunidade de encontrar pessoas e você apresentar ou 7 fatos, ou pelo menos o primeiro fato, que já engloba todos eles, né, de uma certa forma. Entendeu? João 3,16, todo mundo aqui sabe de cor, não sabe? Então, esse primeiro fato nos leva a Cristo. É o amor de Deus. Segundo, a condição do homem diante de Deus, né? Que é de pecador, todos pecaram. Consegue memorizar? E aqui, gente, para ficar assim, algo bem joia mesmo, eu levar esses versículos e falar assim, eu vou memorizar esses versículos. Nossa tarefinha de casa. É difícil aí? Nós já está quase já memorizando, quase, se você não né? Viu? Luiz, Elisa, Lucas, o Heitor, tarefinha de casa para nós. Ian, Arthur, né? E todos nós. Memorizar esses versículos aí. Mas, pastor, é muito. Não, se você, nem que seja um por semana, primeiro você já sabe. João 3,16. Qual que é o segundo? Romanos 3, 23, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí o terceiro fato que nos leva a Cristo é a condição do homem diante de Deus, né? Aliás, o preço do pecado, a condição do homem diante de Deus é o segundo. O preço do pecado. E aí nós já sabemos também o versículo que fala, né? Romanos 6, 23 também. Porque o salário do pecado é a morte. 4 fatos nos leva a Cristo, não podemos pagar esse preço. Efésios, esse o Dário já sabe de cor, então o Dário já tá fácil, já tem praticamente uns três de cor aí, você já sabe, né? Pela graça, né? Jesus pagou o preço. Esse é o 5º fato. O 6º fato, precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador. E o 7º fato, a promessa, que nos leva a Cristo, né? Todos esses fatos. Então, numa reunião de um pequeno grupo, o que nós íamos fazer? 2 coisas, ou poderíamos dizer 3 coisas, né? Memorizar esses versículos. Segundo, compartilhar com alguém, todo mundo, nem que seja com alguém dentro da sua casa lá, você compartilhar com alguém esses 7 fatos. E terceiro, tentar trazer alguém no grupo pequeno. Ir lá, falar com a pessoa, falar, ó, tal dia eu vou passar aqui na sua casa, tal dia, tal hora, para levar você comigo numa reunião muito especial de Deus, na casa de fulano. Tá certo? Então você vai se esforçar. Se você não conseguir, pelo menos você se esforçou. Aí, o que acontece? Esses 4 E's aí vão estar... Porque não é só eu ir para uma casa, me reunir, aí pronto, ficou só naquela reunião e durante a semana eu não tem nada, não esqueci nada, só o próximo dia agora, se eu lembrar, eu vou lá. Não. Entenderam, irmãos?
Vocês estão dispostos? Querem trabalhar assim? E aí nós temos que estamos orando por duas coisas, né? Nós queremos que 2025 seja o ano nós vamos estar aprendendo essa transição, né? Aprendendo, praticando, para que 2026, se Deus quiser, a gente possa realmente instalar firme nesse propósito de crescimento, tanto em número como em santidade, né? E aí, vamos orar por anfitriões. O que é um anfitrião? Pessoa que vai receber a igreja na casa dela, um pequeno grupo. E por líderes e líderes auxiliares. Cada grupo precisa ter pelo menos dois líderes, né? Amém? Amém. Oremos então. Pedir o Dário para fazer essa oração. Uma coisa que o líder vai fazer durante a semana, né? Nós vamos estar aprendendo, por enquanto estou nesse papel, mas outros vão estar aprendendo a fazer isso, você já vai aprendendo. Durante a semana eu vou entrar em contato com todos também e relembrá-los. E aí, já exercitou 7 fatos com alguém?